Ato 1. O chamado do concreto. A luz de sódio fazia a praça parecer um aquário esquecido, vidro sujo e mar ao fundo. A neblina descia em fiapos, e cada fiapo parecia frear o som. O barulho do mar vinha pastoso, misturado ao zumbido de um poste e ao chiado de um ventilador velho na guarita do estacionamento vizinho. Foram os garis que acharam o corpo, antes do nascer do sol, ao lado de um canteiro de agaves que brilhavam com gotas salgadas, como se tivessem suado durante a madrugada. A delegada Lígia Arantes chegou com a jaqueta fechada até o queixo e os olhos de quem tinha dormido 2 horas em algum sofá. Ela não anotava praticamente nada. Olhava, congelava, devolvia mentalmente as peças ao lugar. O perito Caio Mendonça veio um pouco depois com a maleta preta, a postura ligeiramente torta de quem vive curvado sobre detalhes. Ele cumprimentou com a cabeça, calçou luvas, respirou fundo. Pelo menos não choveu, murmurou num comentário que era quase uma oração. O corpo estava disposto como alguém que sentou e deitou ao mesmo tempo, sem sangue espalhado. O que havia estava recolhido em sulcos limpos, como calhas escavadas à navalha. Quem fez aquilo sabia onde cortar para evitar derrames, ausências discretas sob a pele. Não o espetáculo barulhento de um açougueiro, mas uma contabilidade clínica. Faltavam coisas específicas que Lígia preferiu não dizer em voz alta. Vítima? Perguntou ela. Masculina, 40 e poucos, sem documentos. Caio abriu a lanterna, inclinando a luz. Não é assalto. Lígia só assentiu. Era a primeira vez que se viam cortes nesse ângulo. Não eram verticais nem horizontais, eram inclinados contra uma inclinação invisível, todos em uma mesma orientação, como se obedecessem a um prumo que ninguém via. Caio aproximou a pinça de uma das feridas. Raspou. O barulho foi seco, como unha em porcelana. O que é isso? Sal, delegada. Ele ergueu o fragmento cristalino. Parece sal fossilizado, mas pode ser a névoa do mar, acumulando, sei lá. Vou levar para o laboratório. A lâmpada de sódio oscilou 1, 2 vezes, como se estivesse sendo soprada por dentro. Um estalo percorreu a fiação, e por um segundo o mundo ficou escuro. Quando a luz voltou, o rosto pálido do morto pareceu alinhar-se de outro jeito. E Caio se afastou um passo involuntário. Falha de rede, disse Lígia sem emoção, com o automático de quem já ouviu explicações de manutenção mais de 1000 vezes. O rádio da viatura crepitou com um chiado carregado. 4, 4, 12, 12. E som algum de voz humana. O soldado interrompeu, ajustou o ganho, pediu retorno. O ruído cessou. Na copa da figueira da praça não havia pássaros, nenhum. Um silêncio de bando calado, se houvesse nome para esse tipo de vazio. Lígia circulou a praça inteira. Boca de lobo com grade nova, tampa de ferro com dentes triangulares. Um poço de visita pintado de cinza claro, um poste com placa de atenção, subestação a 600 metros. O morto estava próximo a todas essas coisas sem estar em nenhuma, como um ponto médio que não pertence ao entorno. Quem chamou? Perguntou. Gari, respondeu um cabo. Disse que a rua estava estranha, que o varal de neblina não quebrava na vassoura. E viu. Uma sirene distante foi engolida pela umidade. Caio terminou de fotografar os cortes, os ângulos, os sulcos. Ele anotou orientação Nesso num caderninho paralelo que tirou do bolso interno. Antes de o fechar, Lígia viu um desenho nas primeiras páginas. Uma espiral imperfeita, repetida em várias tentativas, como se alguém estivesse tentando encontrar uma curva verdadeira dentro de um borrão. O que é isso? Ela perguntou. Nada. Ele sorriu de canto. Rabiscos de insone. Até ali as vítimas tinham idades e profissões distintas. Um cozinheiro de um bar de cais, uma aposentada que fazia tricô na janela e caminhava cedo, um estudante de engenharia que pegava ônibus às 5, agora um homem de meia idade sem identidade à mão. Nenhuma ligação óbvia nos nomes, nos lugares por onde circulavam, nos hábitos. A única repetição chata, quase ridícula.
todos encontrados perto de alguma peça da infraestrutura que as pessoas não olham. Postos de visita, bocas de lobo, subestações e passarelas. O tipo de detalhe que não rende manchete, a não ser que fale. Tem doido para tudo, disse o delegado regional na reunião de imprensa, neutralizando a palavra assassino com um aperto de lábios. Alguém obcecado com obra, com rua, com tampa de bueiro. Vamos achar. A mídia veio com pressa, farejando uma chance de batizar o caso com algo brilhante. Preferiram satanismo no rádio da tarde. Lígia desligou. A cidade, na janela, reluzia como um peixe morto. A névoa se enroscava nas colinas e os ventiladores velhos do corredor da delegacia gemiam numa sinfonia baixa, cada um afinado num ruído distinto. No quadro, o mapa da cidade tinha alfinetes coloridos, vermelhos para corpos, amarelos para testemunhas, azuis para possíveis deslocamentos da vítima. Lígia foi espetando mais um vermelho na praça do caso recente. Deu 2 passos para trás. Por um segundo, sem querer, viu uma curva se insinuar entre os pontos. Não um círculo, não uma linha reta. Um giro torto, guinando e se corrigindo como um bêbado obediente. Ela pegou um elástico do pote, pensou em prender entre 3 alfinetes, desistiu. A culpa do caso antigo, aquele que ninguém fechou direito, aquele que ela carregava como peso nas costas, soprou no ouvido. Não cria mapa de fantasmas, Arantes, trabalha. No laboratório, Caio limpou os resultados de um teste com o dorso da mão. O resíduo do sal não era só sal. Os cristais tinham um desenho impaciente, de camadas como cascas de cebola, de quando algo evapora devagar demais. Maré que seca dentro de uma ferida. Ele escreveu no laudo: provável origem marinha, acumulação de névoa salina. Depois, em outra folha, sem timbre, sal com padrão sedimentar incomum. Investigar calcificação? A primeira pista concreta que odorava agente de obra veio em forma de corda. Um pedaço usado para amarração, deixado por descuido sob a passarela da Avenida Panorâmica, onde a aposentada havia sido encontrada. Não era um cabo qualquer. Era corda de alpinismo industrial, marca cara, malha Cairn Mantle, bitola específica que os praticantes reconhecem pelo toque. O técnico do instituto disse: coisa de quem trabalha pendurado em fachada, não de escalador de final de semana. O segundo sinal foi uma névoa de tinta amarela fluorescente no sapato do estudante. Tinta técnica de marcação de obra, aquela que dura chuva e sol. O terceiro veio nas luvas que apareceram num cesto de lixo a 2 quadras da subestação. Luvas com pó de cimento aderido na dobra, cimento recente, com cheiro de aditivo químico. Mundano, quase banal. Uma pessoa que circula entre tampas e vãos e alturas, entre spray e concreto. Perfil do sujeito? Perguntou a chefe do setor, por cima do monitor, enquanto o ventilador de teto fazia um barulho de hélice de barco em miniatura. Homem? Entre 30 e 50 e poucos, acostumado a trabalho técnico, possivelmente demitido ou com tempo livre, conhece a malha subterrânea melhor que a superfície. Lígia falava como quem dita uma receita amarga. Tem habilidade com nós e com acesso a áreas restritas. E paciência. E gosto por... A chefe procurou um termo. Por geometria? Por ordem, ela devolveu. Não disseram ritual, ninguém precisou. Era só o tipo de crime que gosta de simetria. Na noite seguinte, a primeira patrulha a reportar coisa estranha foi a do setor do mercado do peixe. O rádio deles começou a cuspir números em série, sem que a central houvesse chamado. 444-1212. A unidade mais próxima do cruzamento que dava acesso à passarela sentiu o mesmo. A central atribuiu a interferência elétrica de uma obra particular. Um eletricista consultado explicou que certos alimentadores, quando sobrecarregados, podem induzir harmônicos que, e por aí, uns 4, uns 12. Alguém anotou, riscou. A cidade, nessas noites, parecia estar evitando seus próprios passarinhos. Havia ruas que amanheciam sem pardais nas fiações.
O jornal local publicou uma nota. Mudança de rotas de alimentadores pode estar afetando a magnetorrecepção de aves, dizem especialistas. Lígia recortou e jogou no lixo. Coisa de pássaro é com pássaro. Caio, na casa dele, tentou dormir. Sonhou com um túnel revestido de azulejos úmidos, madeira verde escura no final. Uma porta sem maçaneta. O som do mar vinha por dentro da boca do túnel, e ele tinha certeza de que bastava encostar a testa em algum ponto da parede que a coisa se moveria. Acordou com a língua seca e o gosto de ferrugem. Lavou o rosto, foi até a mesa, abriu o caderno. Desenhou uma espiral outra vez, agora com pequenas correções em cada giro, marcando um dente aqui, outro ali, como se a curva tivesse que encaixar nos dentes de uma tampa de bueiro. Quando o celular vibrou, eram mensagens de voz da delegacia. Tem mais um. Dessa vez foi perto de uma boca de lobo recém-trocada, num bairro de classe média baixa, em uma rua que parecia aspirada, sem folhas, sem capim entre pedras, sem sinais de nada, a não ser o corte do asfalto e as grades de ferro. O corpo, um professor de música identificaram depois, estava limpo demais para um lugar tão sujo. As mãos estavam amarradas com uma corda cinza que deixara marcas nos pulsos. O mesmo tipo de corda, a mesma marca. O spray amarelo contornava pequenos pontos em volta, como quem planeja onde vão ficar as coisas antes de erguer uma parede. Lígia ficou muda por um tempo, observando a sequência dos pontos amarelos e a direção dos cortes. Caio, ao lado, mediu inclinações com o celular, um aplicativo tosco de prumo. Dá 26 graus em relação ao alinhamento da rua, disse. 26 de quê? De... nada, talvez. Ele guardou o celular. Só não é paralelo ao meio-fio, nem perpendicular. A lâmpada do poste, como quem ouviu a palavra perpendicular, deu um curto, apagou, voltou. Um ronco grave veio de algum lugar invisível, como se o bairro tivesse respirado para dentro. A viatura da patrulha, parada na esquina, ganhou uma fina película de água no para-brisa. A neblina não vinha de cima, subia como se evaporasse dos bueiros. Alguém anda abrindo e fechando tampas de inspeção nas madrugadas, disse mais tarde na delegacia. Uma perita de solo que tinha as mãos sempre cheirando a terra. Encontramos marcas de ferramenta nos parafusos. E há terra recente no interior de 2 caixas, onde não deveria haver porque não choveu o suficiente. Alguém está mexendo na drenagem. Gente procurando cobre? Pode ser. A perita remexeu numa pasta. Mas para que abrir, fechar e recolocar sem roubar? Ou essa pessoa está procurando algo, ou calibrando alguma coisa? Desculpe a palavra. Calibrando. O termo ficou no ar como o sal que impregna papelão. Ninguém precisou encostar nele. O professor urbanista que a prefeitura indicou como apoio técnico articulou uma reunião com a equipe de investigação. Não era comum, mas a imprensa estava sacudindo a árvore e a prefeitura queria parecer proativa. O nome dele era Gabriel Nogueira, consultor em mobilidade e drenagem urbana, um homem magro com barba aparada e um tique nos óculos quando falava algo que julgava sagaz. A cidade é um organismo, disse na sala abafada de reuniões com o ventilador de canto estalando. Esses pontos todos perto de infraestrutura não é surpresa. Quem circula por esses espaços geralmente sabe dos vazios da cidade, dos locais menos vigiados. Ele projetou um mapa no telão com a rede de drenagem sobreposta. Os crimes... Desculpem. Os eventos que vocês estão mapeando acontecem como as falhas numa teia. Onde alguém forçou muito um fio, o conjunto cede. Não é magia, é engenharia. E alguém a está usando contra vocês. Lígia escutou com a cara de quem aceita uma xícara de café ruim porque precisava de água. O mapa na parede da sala, com os alfinetes que ela e Caio colocavam, parecia menor do que o do telão, mas mais agressivo. Havia um ponto no alto da colina, outro intermediário perto do terminal de ônibus, outro mais abaixo, outro quase junto ao cais. Sem querer, ela pensou, de cima para baixo. Um escorrer. Afugentou o pensamento.
É a topografia. Óbvio, a cidade desce para o mar. Ao final da reunião, Gabriel ficou por perto, falando baixo. Se precisarem de ajuda para ler a malha, posso ajudar, delegada. O jeito como ele disse ler pareceu exagerado, como se o mapa fosse um texto. Se precisarmos, chamamos, ela respondeu sem prometer. Naquela noite, Caio ouviu a voz pelo telefone fixo. Não era voz. Era um ruído modulando um timbre de gente. Mais chaves. Ele desligou e riu do próprio medo, vergonhoso como uma superstição no fim de tarde. Chaves era a palavra do trabalho dele, sempre. Chaves de fenda, chaves de boca, chave de torque. Devia ser uma gravação velha se misturando na linha, eco de rádio. Olhou para o caderno aberto na mesa. A espiral, nos seus desenhos, começava a tentar morder a própria cauda. Que bobagem! Ele fechou, jogou a caneta por cima. No plantão da madrugada, 2 policiais compartilharam um sonho quase idêntico, mas só descobririam na semana seguinte, quando alguém comentou no café, rindo sem humor. Era um corredor de azulejos molhados. Um azulejo faltava formando a forma de uma boca que pedia sem som e no final uma porta sem maçaneta. Eles acordaram cansados, como se tivessem varrido areia com as mãos. A sensação de cidade cansada contagiava as pessoas. Em certos cruzamentos, alguém dizia, pisei, e o chão deu um meio segundo de leveza, como trampolim. Em outros, um pequeno enjoo tomava os miolos de quem esperava no ônibus. Lígia começou a perceber que ficava tonta se passasse tempo demais perto de um determinado marco, o relógio público de uma praça, o pé da passarela próxima ao estádio. Ela lembrava do caso antigo e não queria conceder nada às sensações. Tomava mais café, fechava o pescoço do casaco, respirava pelos cantos do pulmão, como quem economiza fôlego para uma descida longa. Temos o começo de um perfil, disse, reunindo a equipe no fim de uma tarde. Um sujeito de obra, talvez demitido, talvez ressentido, que conhece a cidade por baixo mais do que por cima. Usa corda de alpinismo industrial, pinta com spray técnico, deixa resíduo de cimento nas luvas, escolhe lugares com facilidade de acesso e pouca visibilidade. É metódico. Vai errar, como todos. A gente pega. E o sal? O mar chega em tudo, ela respondeu. A umidade faz o resto. Ninguém riu. Ninguém. O ventilador da sala deu um tranco e ficou 2 segundos mudo, como se estivesse guardando fôlego antes de voltar a girar em velocidade irregular. A lâmpada piscou de novo. Caio olhou para cima, impaciente. O eletricista da delegacia, chamado entre um serviço e outro, deixou uma explicação escrita com caneta pesada. Oscilações na rede, provável interferência de subestação próxima, ultrapassagem de carga durante picos de madrugada. Quando a noite finalmente convidou a maré a subir, eles espalharam viaturas por 4 pontos que eles, sem dizer, reconheciam como próximos do padrão. A patrulha do cais, a da passarela, a do bairro Alto e a do terminal. Era o tipo de estratégia que funciona contra ladrão de fiação e contra predador ansioso. Lígia, debruçada sobre o mapa, arrumou um alfinete que teimava em apontar um pouco torto. Ao endireitá-lo, o elástico que ela colocara mais cedo, enfim, ela tinha cedido a si mesma e esticado um elástico entre 3 pontos. Ficou alguns milímetros mais esticado. O efeito foi microscópico, mas o olho percebe. A curva em formação ganhou um meio sorriso. Ela afastou a mão rápido, como quem tocou uma panela que acreditava fria. Na rádio, outra vez, 4, 12, 4. O soldado que segurava o PTT repetiu o protocolo. Estático, retorno, silêncio. Caio, ao lado de Lígia, folheou silenciosamente um relatório, mas os olhos iam e voltavam para o quadro. Dentro da maleta, o caderninho com a espiral pesava mais do que a maleta. Ele não ousou abrir. Vai chover? Perguntou alguém, puxando conversa com o guarda da portaria. Não. O homem velho, sentado sob o ventilador que rangia, ergueu o rosto. Isso não é nuvem, é a cidade suando. O riso que surgiu na sala foi breve demais para ser conforto.
A umidade ganhou um cheiro de ferro novo. A noite entrou pela janela com o ruído do mar. Na praça onde o primeiro corpo havia sido encontrado, a figueira continuava sem pássaros, apesar de um vendedor ambulante ter pendurado fitas brilhantes nos galhos para trazer alegria. As fitas não se mexiam. No alto, a lâmpada de sódio falhou mais uma vez, insistente, teimosa, como se não quisesse iluminar aquele pedaço de chão. As horas seguintes trouxeram o que toda noite traz quando a cidade está no fio. Nenhuma novidade visível. A sensação de que alguma coisa por baixo se ajustava 1 milímetro para cá, 1 milímetro para lá. Uma tampa que é recolocada com cuidado. Um registro que gira e volta meio grau. Um passo que ecoa longo dentro de um túnel de azulejos úmidos que ninguém oficialmente entrou. Lígia encerrou o plantão com a franqueza dos cansados. Por enquanto, tratamos como um serial planificado. Ela evitou o olhar de Caio no momento exato em que poderia ter dito algo sobre o mapa do quadro. Padrões existem para serem quebrados. A nossa parte é chegar antes. No silêncio posterior, o ventilador travou por 3 segundos. Não foi som de mau contato, foi som de espera. E de algum lugar no prédio, uma gota subiu ao invés de cair. Ninguém viu. Só o papel do quadro, que ondulou como se respirasse por baixo. Lígia apagou as luzes. A sala ficou só com o âmbar do corredor. Do lado de fora, o mar repetiu sua frase sem sujeito. E a cidade, com suas tampas dentadas e suas costuras enterradas, mordeu o ar antes de adormecer. Na parede, os alfinetes aguardavam o próximo ponto. A mão que viria para colocá-lo ainda não sabia que, sem querer, já desenhava. Ato 2. A cidade como sigilo. A chuva não veio. Veio o suor das ruas. No amanhecer seguinte, a neblina se grudava no asfalto como verniz fino, e a cidade respirava pelos ralos. A equipe acordou antes da luz. Alguns porque o celular tocou, outros porque não conseguiram continuar fingindo que dormiam. Lígia espalhou os pontos no mapa com a precisão de uma contadora de dívidas antigas. Caio trouxe cafés e um pendrive com a consolidação das geometrias dos cortes, coisa de quem salva obsessões por pasta. Quando ele sobrepôs as cenas ao mapa de drenagem municipal, uma camada depois outra, o silêncio mudou de temperatura. Nenhum uau. Só a constatação que arranha. O desenho dos corpos seguia a malha das águas que ninguém vê. Não é que segue, corrigiu a perita de solo puxando a cadeira com o quadril. É como se corrigisse. Olha as curvas de nível antigas. O aterro do bairro Alto foi mal feito nos anos 80. Aqui e aqui. Ela bateu com a ponta do lápis. E os locais dos eventos parecem compensar o gradiente ponto a ponto. É como ajustar o piano sem abrir o piano. Calibração. Ninguém disse essa palavra. Ela já estava na frase. No alto da colina, numa rua onde o vento costuma cortar a cara, encontraram outra ausência limpa. A corda deixou o mesmo abraço cinza no pulso. A tinta técnica desenhou em volta pequenas marcas de nivelamento, setas, traços. Pareciam marcas de obra, porque eram. E ainda assim, vistas de cima, lembravam notações de topografia. Caio olhou 2 vezes, 3, e forçou o pensamento a ficar em linguagem de obra. Referências de cota, nada além. Você está pálido, disse Lígia. É só hipotensão ortostática. Ele sorriu sem chegar aos olhos. Subi rápido demais. A sequência, agora evidente para quem quisesse se forçar a não ver, era uma descida, da colina ao cais, como se alguém estivesse desfazendo nó por nó a tensão da cidade até um ponto de drenagem final. Um engenheiro diria alívio de carga. Um policial diria trajetória. Um padre na rádio diria sinal. A imprensa mudou a palavra. Satanismo voltou às manchetes com gosto de notícia requentada. O chefe regional entrou na sala com o tom de quem joga água em incêndio sem olhar onde está a brasa. Precisamos de um suspeito. Ele pousou uma pasta como quem marca território. Qualquer um concorda e Spray vira isca de pergunta. A cidade não aguenta mais manchete de medo. Deram a ele o que foi possível.
um catador de sucata que rondava a passarela com ganchos e cordas, calça suja de cimento, um carrinho de mão com restos de grade e tampas velhas. O homem tremia as pálpebras quando falava, e o cansaço era sua única arrogância. "Eu só tiro do lixo", disse sem drama. "Essa corda eu achei numa caçamba. Spray eu nem sei usar." O nem saiu como nem. Tinha um spray na sacola, tinha corda, tinha luva com pó de concreto. Tinha tudo para ser, exceto aquilo que não se fabrica, o padrão por trás da mão. Ao final, mesmo sob pressão, ele só devolveu a pobreza e uma poeira de indignidade ao corredor. A rua engoliu sua inocência sem nota de rodapé. Gabriel Nogueira, o urbanista, mandou mensagem: "Se quiserem, posso cruzar as camadas com os dados de manutenção da prefeitura. Há históricos de tampas substituídas e inspeções recentes de madrugada. Às vezes, o padrão salta se você troca a lente." Lígia aceitou o arquivo, não a proposta de café. "O senhor está muito disponível, Dr. Gabriel", disse tentando que soar neutra. "Cidade solidária assim dá desconfiança." "Gosto de mapas", ele respondeu, "e do jeito como as ruas decidem coisas quando a gente não olha." Havia também a vítima que não entrava redonda em lugar nenhum. Um analista de dados terceirizado para a prefeitura, morto há 3 semanas, antes de a imprensa batizar qualquer coisa. Na época, classificaram como latrocínio sem latrocínio. Não levaram nada, exceto o HD externo na mochila. No e-mail dele, Caio descobriu uma sequência de trocas sobre um modelo tridimensional da cidade. Projeto ainda sem nome que visava otimizar fluxos e inclinações, reduzir bolsões de alagamento e calor. Aquelas palavras ressoavam exatas demais junto de cadáveres. No relatório marcaram: verificar modelagem, e a vida puxou todos para a próxima urgência. A urgência, às vezes, tinha 8 anos de idade. No portão de uma escola ao lado de uma praça com boca de lobo nova, uma menina esperou as viaturas passarem para mostrar à mãe um desenho. Espirais com dentezinhos. "É a flor do chão", ela disse à professora, apontando os dentes, a bobina, o círculo falho. A professora tirou foto e postou: "Olha a observação dessa pequena." A imagem chegou à delegacia por causa de uma tia-prima de alguém. Na parede do quadro, a espiral tímida de alfinetes sorriu de novo. "Não é prova", disse Lígia. "É sintoma", disse Caio, sem saber por que escolheu essa palavra. À noite, o rádio devolveu 441212, como se fosse um batimento implantado na malha. O eletricista da delegacia, já íntimo da equipe, explicou a coisa com um desenho tosco. Cruzamentos próximos com circuitos interferindo, harmônicos, ruído. Caio assentiu, agradecido. Era bom quando alguém dava nome de metal às coisas. A equipe começou a sentir nos ossos o preço dos mapas. Nos pontos de marcação, o relógio público, a base da passarela, a escadaria do mirante, alguns tiveram vertigem depois de 10 minutos parados. O efeito era sutil, como levantar da cama rápido demais, e teimava. Pressão, falta de potássio, hipoglicemia. Cada um escolheu sua ciência preferida. De madrugada, os sonhos começaram a coordenar horário. Túnel de azulejos úmidos, sempre. Azulejos com vozes contidas nas juntas. Ao final, uma porta sem maçaneta. E a frase que não era frase, que vinha como chiado mais baixo que a audição. Mais chaves. No café da manhã, ninguém comentou. À tarde, 2 falaram ao mesmo tempo. Riram sem chegar a abrir os dentes. O terceiro corpo do ato, um segurança de estacionamentos, plantonista da madrugada, num subsolo onde os ventiladores nunca desligam, trouxe uma novidade que não era novidade. Ao redor do corpo, a tinta técnica formava, além das marquinhas de nivelamento, uma linha mais longa que contornava a coluna de sustentação. Um semicírculo. Caio mediu com fita métrica. A proporção entre o semicírculo e a distância, até a boca de lobo mais próxima, batia com um padrão que ele tinha salvo numa pasta sem nome. Ele fechou a fita, escreveu "coincidência"
no canto do formulário, e ouviu ao fundo a lâmpada oscilando como quem respira raso. O superior de Lígia entrou na sala com esse clima no corpo. Fecha com o catador, delegada. A população precisa dormir. A população precisa de explicação, que fique de pé. A frase saiu mais dura do que ela pretendia. Ele não faz sentido no alinhamento. Alinhamento? Na sequência dos deslocamentos. Ela não se corrigiu a tempo. O senhor quer um nome? Posso dar nomes aos montes, não fecha. Vai soltar em 2 dias, vai nos fazer de idiotas. O homem respirou fundo, calibrando o tom como quem mede uma coluna d'água invisível. Tem imprensa às 4. Não me deixe sozinho na mesa. Nem toda a pressão era de água. À tarde, num galpão da guarda municipal onde as evidências de metal são liberadas depois de leilões, um servidor reconheceu um HD de bom peso que tinha entrado por engano junto com material eletrônico de sucata. Um rapaz de boné havia tentado vender um disco que não liga 2 semanas atrás. Recusaram. O rapaz, aparentemente envergonhado, deixou o objeto dizendo que, se der para reciclar, tudo bem. A etiqueta no cabo tinha o nome do analista terceirizado. Correram. Na sala abafada com o ventilador que tinha perdido uma pá, Caio e um técnico de TI ligaram o HD num computador limpo. A tela exibiu diretórios com nomes de semântica seca. Malha Dren 2019, Cotas Altim, Pluvsim. Havia também, num canto, uma pasta sem título, só um ponto. Dentro, versões de um arquivo pesado que o sistema reconheceu como modelo tridimensional. Município base V17, V18B, V19 Calibe. Caio tentou abrir a mais recente. A primeira renderização surgiu com linhas azuis como rios de neon sob o mapa. A malha de drenagem brilhou como nervura de folha. A inclinação do terreno, em degradês, desceu lentamente como uma língua que lambe. Ele foi aplicando filtros, pré-aterros, pós-aterros, correção de gradiente. Na tela, fantasmas de asfalto passavam como camadas de pele. Aqui. O técnico aproximou o zoom com a roda do mouse. Desculpa, doutor, mas isso não deveria estar assim. No centro do mapa, e centro é palavra que sempre mente, uma distorção geométrica surgiu como uma bolha sob plástico. Não era erro de renderização. As linhas pareciam bem definidas, mas apontavam ao mesmo ponto em curvas que não obedeciam ao terreno real. Era como se houvesse um peso invisível atraindo as referências. Um sumidouro que não existia no mundo, só no cálculo. Um erro de interpolação. Disse a parte da cabeça que queria nomes técnicos. Um artefato. Uma indecência no dado. Onde é isso? Perguntou Lígia com os dedos em chicote no encosto da cadeira. O técnico ampliou mais. Ruas, numeração. A sobreposição com a camada cadastral trouxe nomenclatura. O ponto triangular piscou, como se forçasse para caber. Arque central, depósito. A palavra delegacia aparecia a 3 quadras, mas todo mundo sabia. Arquivo e delegacia dividiam paredes e goteiras. Deve ser bug, disse o técnico com boa vontade. Ao dizer, o software travou 1 milissegundo. Perdeu texturas. Devolveu o mapa com manchas pretas. Render... Travou. Reiniciaram. Na segunda tentativa, a distorção apareceu mais cedo, como se soubesse onde nascer. Caio, que evitava a palavra que estava na garganta, escolheu uma do mundo da engenharia. Assentamento. Talvez um erro de referência espacial, um datum mal fixado, uma sobreposição torta entre layers antigos e novos. Alguém estava mexendo nisso, obviamente. Alguém que quis corrigir mais do que a água. Vamos tratar como corrupção de dados até que se prove o contrário, disse Lígia pelas regras invisíveis de sobrevivência. Mandamos o HD para a perícia e pedimos laudo da TI da prefeitura. Sem pânico. Isso é só um mapa. A lâmpada do teto falhou, como quem fecha os olhos para engolir. O ventilador arrancou um som de hélice forçando água. No rádio, por um segundo curto demais para ser medido, veio um 4 que mais parecia um suspiro. Enquanto isso, alguém abria e fechava tampas na madrugada. Não no centro.
nos anéis fora da vista. O homem que fizeram engenheiro antes de demitir por causa do desabamento, o homem que numa noite de insônia achou um texto indecifrável num PDF esquecido em fórum velho, texto que prometia fechar rachaduras se a cidade fosse lida do ângulo certo, caminhava com a mochila leve e o passo silencioso. As chaves chocalhavam discretas no bolso, e ele evitava passar sob lâmpadas que oscilavam. Superstição de quem acredita na ajuda que pede. Ele não pensava em rituais, nem gostava de palavras que cheiravam a incenso. Para ele, era geometria aplicada ao concreto, como quem recoloca uma vértebra no lugar. Calibração, alinhamento, compensação de gradiente, nada mais. O mar à noite repetia as mesmas equações. De volta à delegacia, Gabriel mandou novo e-mail. O padrão de vocês progride em escada de carga. Do alto para baixo, cada ponto alivia a bacia de montante e sobrecarrega a jusante. O último ponto é sempre uma zona de confluência. Ele não escreveu porto, não escreveu arquivo, não escreveu vocês. Só anexou gráficos que mostravam linhas descendo como um dedo apontando. Lígia leu e fechou, como quem fecha a janela por onde entra a maresia. A cidade está exigindo solução, disse o chefe à porta, com a voz presa na gravata. Me dê um nome na coletiva de amanhã, ou me dê uma desculpa melhor que bug. Dê-me mais uma noite, respondeu Lígia sem negociar. E uma equipe na sala do arquivo, não por crença, por protocolo. Protocolo? Quando um cálculo aponta para a casa da gente, a gente checa a casa. Ele saiu com a contrariedade franzida na nuca. Na sala, o mapa insistia. A espiral de alfinetes, imperfeita, já mordia quase a si mesma. Caio, exausto, encostou a testa no vidro da janela e deixou o ar frio bater. No reflexo, por um segundo, a sala pareceu ligeiramente inclinada, como se o prédio tivesse afundado meio centímetro à esquerda. Pisou firme, conferiu. Chão plano. Hipotensão ortostática. De novo. Às 3 da manhã, uma viatura reportou anomalia acústica no corredor do arquivo. A descrição oficial cabia numa linha. Ruído contínuo de baixa frequência, possivelmente vindo de equipamentos de refrigeração. 2 agentes retornaram dizendo que era nada. Um terceiro, que ficara um pouco mais, anotou vertical no bloco. Parecia vento parado. Ninguém riu. A lâmpada do corredor, amarela de sódio, deu curto 2 vezes e voltou. O ventilador velho na mesa do protocolo decidiu morrer por 5 minutos e ressuscitar. A cidade, lá fora, continuou sem pássaros em certas ruas. O jornal publicou um texto que falava em ondas de calor noturnas, campos elétricos de subestações, variações magnéticas. Alguém pregou a página no mural da Copa, junto com um vale-café vencido. A menina da escola em casa coloriu a espiral com lápis azul e desenhou dentes em volta, cada um retângulo. A mãe disse: "Bonito, filha, mas que flor é essa?" A menina respondeu: "É a que mora na rua." O ato terminou sem final. Terminou com gente acordada além da hora e o HD em cima da mesa como um peso de papel que empurra o mapa para baixo. Terminou com uma planilha aberta com o termo compensação de gradiente, repetido demais para ser sossegado. Terminou com a decisão pequena e decisiva. Na manhã seguinte, alguém levaria o modelo para rodar num computador da universidade, para excluir problema de máquina. E uma equipe em revezamento ficaria perto do depósito do arquivo, por protocolo. Ninguém disse a palavra que não podia. Mas o ar na sala, ao final, tinha o gosto de algo prestes a estar nomeado. No rádio, antes do clique final do plantonista, veio um número repetido como despedida. 441212. Depois, silêncio. O mar, do lado de fora, concordou. E a cidade, sob a luz de sódio, afinou-se um pouco mais. Ato 3. A porta e as chaves. Começou como começam os erros que não admitem testemunha. Com a intenção de corrigir. Na manhã em que levariam o HD para rodar na universidade, Lígia pediu mais um exercício de organização para a coletiva
Fios, elásticos, fotografias plastificadas, post-its com horas. Reiteraram o mapa no quadro, agora com uma geometria que lembrava os diagramas da perita de solo. Cada ponto acompanhado do seu pequeno dente, a boca de lobo, o poço de visita, a passarela, a subestação. Gabriel Nogueira chegou sem ser chamado, trouxe um café e a frase: "Se esticarem mais um segmento, fecha a leitura." Ninguém o expulsou. Estenderam o último elástico. No instante em que a borracha mordeu o alfinete final, a espiral torta achou um centro. Não no alto da colina, não no cais. Num raio curto que coincidia, por sobreposição involuntária de camadas, com o depósito de evidências do arquivo central. O lugar onde sal, fragmentos de luva, sprays vazios, amostras de solo, pedaços de tampa e tudo o que tocaram havia sido guardado temporariamente em caixas rotuladas. Um fecho discreto, um nó cego. "Isso é coincidência", disse o chefe regional que ainda segurava a gravata com 2 dedos. "Coincidência é um nome", devolveu Caio. "Fecho também é." O rádio chiou como se tivesse engolido areia. 4, 4, 12... As lâmpadas do corredor ensaiaram um apagão e, ao voltarem, algo no ar ficou menos denso. A pressão caiu meia escala invisível. As goteiras antigas do prédio, aquelas que ensinam a escutar, pararam de pingar em 2 salas e começaram a formar bolhas no teto de outra, como se a água preferisse subir. No quadro, os papéis se colaram uns aos outros com uma umidade que não vinha de fora. Um vitral viscoso que grudava ao toque. Protocolo. 2 pessoas no depósito, equipamento desligado, porta aberta. Disse Lígia pela segurança de ter regras. Nada de histeria. O depósito tinha o cheiro das temporadas mortas da cidade. Maresia amarrada em poeira de arquivo. Prateleiras com caixas numeradas, sacos selados, fichas grampeadas. No fundo, uma ventoinha antiga vibrava um grave, tão baixo que era necessário calar todos os músculos para notá-lo. A luz amarela oscilou e estabilizou numa cor de gengiva. Em cima da mesa de ferro, as evidências dos últimos meses conviviam com coisas de outros casos numa democracia esquisita. Um pedaço de corda cinza, luvas com pó de cimento, sprays de marcação quase vazios, vidrinhos com cristais, envelopes com raspas, frascos de sal. "Está tudo aqui", disse Caio, como quem lê um sumário. A cidade reduzida a itens de inventário. "Organize por famílias e devolva o excedente aos armários", ordenou Lígia para quebrar o feitiço da constatação. Não disse "desorganize a chave". Disse protocolos. Começaram. Ao transferir um saco com amostra de sal fossilizado de uma caixa para outra, a luva de Caio rangiu como porcelana arranhada. Ao pousar as luvas com pó de cimento numa prateleira mais alta, a ventoinha desceu meia oitava no seu zumbido. Ao girar o rótulo do spray para que o lote ficasse legível, o rótulo devolveu um brilho de dentição. Tudo perfeitamente explicável se alguém quisesse. Vibração de motor antigo, esterese de lâmpada velha, nervos de gente tensa inventando detalhe no ruído. Trataram como isso, até baterem a porta. Não foi pancada policial, foi 3 toques gentis, intervalados como alguém que respeita a liturgia sem saber que respeita. O plantonista da recepção avisou pelo rádio que um homem pedia para falar com quem manda no desenho. Trouxeram-no. Chegou sem escolta, mãos à vista, roupa limpa demais para quem caminha pela madrugada das tampas, o cabelo de quem perdeu o direito de dormir. "Vim fechar", disse com a mesma educação com que alguém informa que trouxe o documento esquecido. Não tinha o olhar do fanático. Tinha o olhar do técnico que chama o colega para ver a régua. Faltava só uma peça. Na mão direita, um saquinho com etiqueta de laboratório. Sem etiqueta. Arrancada. Dentro, pequeno demais para ser grotesco, algo que parecia uma válvula de plástico branco de respirador industrial, levemente tingida de amarelo. Em outro contexto, seria lixo. Ali parecia redundante. "O senhor vai falar com o delegado", disse Lígia, abrindo espaço na voz para a captura oficial.
No final, todos os nomes dão no mesmo sync, ele respondeu, e usou o inglês com uma naturalidade de manual. Sorriu sem ironia. Vocês me deram a ordem correta. Eu errava o último passo. O quadro ensinou. O rádio devolveu 4 duas vezes, curtos como pestanejos. A ventoinha mudou outra vez. No quadro da sala ao lado, invisível a quem estava no depósito, 2 elásticos soltaram estalos secos e se reacomodaram num arco mais puro. Caio, com a mão ainda segurando o saco de sal, entendeu de repente por que o mapa do HD tinha convergido tão rápido na segunda renderização. Não era bug, era referência. As evidências agregadas ao mesmo volume, amostras, poeira, rótulos com tinta técnica, funcionavam como um datum improvisado. E a polícia tinha amarrado com zelo de arquivo o pacote inteiro no lugar exato onde o modelo apontava. O fecho. A gente desmonta, disse ele alto demais. Se desmontar agora, descalibra. Olhou para Lígia. Não viu na delegada uma chefe. Viu uma pessoa na borda de uma queda. Desmonta, ela ordenou sem dar tempo para que outra ideia respirasse. A ordem bateu nas prateleiras e começou a desfazer a chave que ninguém nomeou. Abriram caixas, trocaram sacos de lugar. Misturaram sal com sal de outros casos. Quebraram a genealogia das etiquetas. O subiu a tonalidade, como se algo protestasse pela perda de coerência. A água dos canos fez um som de peito ao contrário. O assassino, agora, enfim, alguém que tinha nome nos arquivos, sorriu com a calma de quem ouve um compasso conhecido. Mesmo bagunçado, o torque já está dado, disse para ninguém específico. A cidade não aguenta ficar torta sem solução. Eu só ajustei. Enquanto falava, o ar no depósito começou a gelar a pele sem esfriar a sala. O papel pardo nas caixas atraiu o suor dos dedos como uma língua. O transformou-se num índice, um número sem voz que se podia quase medir com o osso da orelha. O chão reclamou com um estalo que não veio de cima, veio de dentro do piso. O sal nos frascos brilhou, cada cristal como se obedecesse a uma microforça de magneto. Porta, disse alguém, sem querer dizer porta. Não havia porta nova. Havia diante deles o armário grande de metal onde guardavam objetos maiores. A chapa vibrou e devolveu ao ambiente uma ressonância familiar e indecente, como ouvir o próprio coração numa concha de aço. O metal sugava som. Os papéis do quadro na outra sala, depois contariam, colaram-se em mosaico translúcido como vidro de igreja. Fios e elásticos puxaram a espiral até um arco que não existia em nenhum atlas. Se quiser chamar de atalho, chame, murmurou o homem, ou a cidade por ele. Tudo é um só ângulo vista do ponto certo. Lígia acendeu um isqueiro, um gesto mínimo, o fósforo dos que preferem o toque, e encostou a chama num pedaço de papel. Nenhum candomblé, nenhum latim. Uma tentativa de devolver entropia ao arranjo. O papel pegou. O cheiro espalhou uma infância de fogueiras. Por um segundo, o recuou como se tivesse engolido fumaça. A chama encontrou um elástico e o derreteu com prazer de plástico. O mosaico repelente na sala ao lado perdeu uma asa. As evidências, porém, não queriam virar cinza. O ar puxava a chama para cima, contra a física do prédio, e as goteiras, as velhas goteiras, começaram a subir. Rios transparentes buscando o teto como se escalassem. Falta uma chave, disse Caio, e a frase não era dele, era do chiado dos sonhos. Falta uma referência viva, um ponto de controle. A delegada entendeu antes de recusar. Ele estava em tudo. Não por misticismo, mas por uso. Caio havia tocado cada saco, raspado cada cristal, etiquetado cada luva. Seu suor e sua caligrafia, sua pele microscópica, seus cabelos invisíveis no forro do jaleco estavam distribuídos pelo depósito como uma nuvem fina. Seu caderno estava cheio de elipses, seus desenhos ensinavam curvas. Sua presença concatenava todas as camadas. O datum humano da operação não era o suspeito diante deles, era o perito. Não, ela disse antes de ter um argumento técnico. Não.
Se eu sair do conjunto, o conjunto perde fecho, disse Caio, enquanto a lâmpada tentava acender e apagar rápido demais para ter nome. Se eu virar ruído, talvez a cidade desista do ajuste. Se eu virar ausência. Procurou uma palavra menos melodramática, achou. Se eu sair da amostra. Não houve tempo para convencimentos que não convencem. O assassino, ao lado, ergueu o saquinho com a válvula branca como quem oferece a última peça de quebra-cabeça. Seus olhos tinham a sinceridade ruim dos que realmente acreditam ter consertado. A ventoinha puxou ar como pulmão antes do mergulho. Lígia pegou a arma sem saber para que serve uma arma contra um. Gabriel, quieto, encostou a mão no fichário e a recuou como quem encosta em gelo. Delegada, disse Caio com a gentileza de quem pede um favor de biblioteca. Me tira do inventário. Ele entrou no quadrado de sombra que o armário desenhava no chão. Não havia nada ali senão metal e poeira assentada. E ainda assim, o ar parecia mais espesso, como uma água que só molha os ouvidos. O se concentrou, abandonou as extremidades da sala e caiu sobre aquele ponto fino como chuva que fura pedra. A pressão mudou. O sal tentou subir das prateleiras. O assassino deu um passo, feliz como quem vê a régua cravar zero. Lígia apontou a arma para o nada e disparou uma vez, só para dar ao instante um som humano. O estampido morreu ao meio metro do cano. Mais chaves, disse o nada, com a voz dos sonhos. Não, devolveu Caio em voz baixa, como quem recusa um brinde. Ele respirou fundo, um gesto sem solenidade e deu meio passo. Não desapareceu num clarão, não virou vento, não produziu metáfora. Ausentou-se. A palavra que ninguém usa para pessoas, só para processos coube. O armário não comeu ninguém. A sala não engoliu. O prédio não colapsou. O que houve foi um silenciamento, não do som, mas das relações. O fio entre pontos cedeu. O se desfez em harmônicos que não conversavam entre si. Os papéis na outra sala, desamarrados de sentido, se soltaram do vitral e grudaram no chão. As goteiras decidiram obedecer à gravidade de novo e se lembraram da palavra cair. A ventoinha voltou a ser ventoinha. A lâmpada escolheu acender de vez, como quem não topa mais a indecisão. O homem com o saquinho branco recuou um passo, os olhos apáticos de um instrumento que perdeu partitura. Sem o ponto a leitura fica torta, disse, e aquilo soou como está errado. Como o desabamento, respondeu Lígia, finalmente olhando-o como a pessoa que ele era. Errado. Ele não resistiu quando o algemaram. Não disse mais nada. O rádio da recepção crispou com nomes humanos, de patrulhas, pela primeira vez em horas. Não houve corredor impossível, não houve visagem. Só um prédio velho respirando como deveria. No relatório, Lígia escreveu: curto-circuito em ventilação de depósito de evidências, provável superaquecimento, queda de pressão não aferida. Registrou a apreensão do suspeito, a recuperação de materiais, a necessidade de revisão do protocolo de armazenamento. Ninguém entendeu a frase tirar pessoas do inventário. Ela não insistiu. A universidade devolveu o HD com uma nota objetiva. Artefato em interpolação de camadas heterogêneas. Recomendável normalização de datum. Coisa de TI. Ninguém brigou com os termos. No quadro, a espiral imperfeita perdeu caracteres. Os nomes nos post-its eram legíveis. Porém, parecia escrito por outra mão. Nas fotografias das primeiras cenas, Lígia procurou sem saber o quê. Faltava uma sombra, um cotovelo, uma postura. Esbarrou com os dedos em um elástico guardado no bolso do casaco. Não lembrava de tê-lo guardado. Apertou. Não soube de quem era. Gabriel Nogueira sumiu por 2 semanas e, quando voltou, trouxe um artigo sobre compensação de gradiente em cidades costeiras. Tom de professor, gráficos limpos, nenhum misticismo. Na última página, um agradecimento. Aos que leem mapas sem dizer mapa. Relaxou excessivo. Guardou numa gaveta. A cidade seguiu com zonas de eco. Em certos bueiros,
Sussurros breves corriam contra a maré, barulhos como números a meia voz e depois nada. Pardais voltaram a 2 ruas e continuaram ausentes em outras 3. Um ambulante jurava que em manhãs úmidas via as goteiras hesitarem 1 segundo antes de ceder. A imprensa encerrou o caso com uma narrativa digerível. Serial metódico detido. Acaso de armazenamento gera pânico na delegacia, revisão de protocolos. Todo mundo dormiu melhor. Ou disse que dormiu. Lígia, quando passava pelo depósito, tirava o sapato por um instante. Encostava os pés no piso frio e contava mentalmente. 4, 4, 12, 12. Não era reza. Era um teste físico da realidade. Em uma dessas tardes, pensou em quem no país inteiro guardava mais coisas juntas do que deveria. Pensou em como se fabricam fechaduras sem querer. Pensou em puxar o fio e desmanchar o quadro inteiro do mundo. Depois riu da própria grandiloquência e mandou consertar de vez o ventilador. Se alguém quisesse nomear os ângulos que quase costuraram 2 ruas que não se cruzam, haveria um nome antigo para isso. O nome de quem coleciona chaves e passagens. Mas a delegacia não nomeia o que não precisa entrar em ata. E a cidade, cansada e úmida, aceitou o desequilíbrio como quem aceita a maré, com desconforto e hábito. À noite, quando a luz de sódio afinava as sombras e o mar mastigava o cais, às vezes Lígia sentia falta de algo que não sabia medir. Não era a pessoa. Era um ponto de controle que havia sido removido do mapa. E toda vez que o rádio borrava um chiado de números, por 1 segundo, ela tinha certeza de que alguém respondia do outro lado. Alguém que a cidade, por misericórdia ou método, resolvera esquecer. Depois, silêncio. E o mundo, no seu leve desvio, continuava. Epílogo. Inventário de ausências. Semanas depois, a cidade continuou a fazer o que sempre fez, corrigir-se 1 milímetro por noite. A manchete que tentou encerrar o assunto saiu com cara de jornal velho, amarelado de gaveta. Satanismo em série. Polícia descarta e prende suspeito técnico. No telefone de Lígia, tecnologia de agora, notificações de sempre, a versão online subiu, caiu, subiu de novo. O mundo é presente. Quem envelhece é o concreto. No mural da Copa, o memorando oficial resolveu o 4422 com termos de manutenção. Assunto: interferência cruzada em cruzamentos. Protocolo 4422. Síntese: harmônicos de rede e sobrecarga em alimentadores próximos às subestações. Ruído decorrente de aterramento antigo. Ação: reprogramar rotas de comunicação. Substituir rádios analógicos por digitais. Todos assentiram. Tecnicamente satisfatório. Na prática, quando Lígia cruzava certos corredores, ainda contava mentalmente 4, 4, 12, 12, como quem testa o pulso. Em poucos pontos a sequência vinha de volta, discreta, feito eco. Nada que entrasse em ata. O catador voltou para a vida dele. A nota de retratação usou as palavras certas, caçamba, no lugar de qualquer estrangeirismo. Devolveu-se o pouco que lhe haviam tomado, a dignidade num envelope e a certeza de que, para alguns, ele continuará suspeito por profissão. Ele, que nunca soube usar spray, passou a varrer a rua olhando com respeito para as tampas dentadas, como quem cumprimenta um bicho. O cartógrafo ficou, não como mito, como homem. Cela branca, horários de sol, remédio para dormir. Conversava pouco, com a educação dos que acreditam em procedimentos. Pediu papel, desenhou linhas que não fechavam e desistiu no meio da 5ª espiral. Às vezes encostava a orelha no cano do lavatório, como quem procura um que não volta. Quando alguém perguntava por quê, ele respondia com sinceridade ruim: faltou uma chave. Qual? A que vocês tiraram do inventário. Nada de portas abrindo na madrugada, nada de corredor impossível. Só a humilhação silenciosa de alguém que perdeu a partitura. O engenheiro sem obra. Gabriel Nogueira sumiu e retornou com um artigo sobre compensação de gradiente em cidades costeiras. Gráficos limpos, vocabulário enxuto, agradecimentos a equipes técnicas que leem mapas sem dizer mapa. Pediu por ofício
acesso integral às camadas do modelo 3D. Recebeu o que era público. O resto ficou em caixas, desorganizadas de propósito. Às vezes, ao falar com Lígia, ele tocava a aba dos óculos antes de dizer alinhamento. Ela respondia trajetória. Os dois sabiam que era a mesma palavra, em 2 alfabetos. No depósito, consertaram o ventilador e trocaram a lâmpada. As evidências foram redistribuídas para outros prédios, sob o argumento sanitário da umidade. Não havia mais fecho. Havia bagunça metódica. Em certas manhãs frias, uma goteira ameaçava subir, lembrava-se de cair e caía. Ciência suficiente para todos dormirem. De Caio não ficou quase nada, e ainda assim ficou em tudo. A caneca sem nome, um jaleco sem dono que ninguém ousou usar, um campo vazio no sistema, onde seu login não retorna erro, só retorna nada. Quando a equipe se reunia, havia sempre uma pausa, o tempo certinho de alguém que ia falar e não falou. Era o espaço que ele ocupava na frase. Lígia tinha no bolso interno do casaco um elástico que não sabia de onde veio. Às vezes o esticava e deixava voltar. O som era de borracha obediente, coisa do mundo. Bastava. O relatório final foi impecável no jargão. Distorção geométrica no modelo. Artefato de interpolação entre datums heterogêneos, normalização recomendada. Oscilação elétrica, rede antiga, harmônicos, troca gradual por rádio digital. Áreas de vertigem, hipóteses ambientais, calor, dióxido, ruído de baixa frequência. Convergência no depósito, efeito de concentração de materiais do mesmo caso, não recomendado pelo Manual de Cadeia de Custódia. Nenhuma palavra proibida, nenhum mito, só alinhamentos e calibrações. À noite, quando a cidade de agora se disfarçava de fotografia antiga, Lígia passava pela praça do primeiro corpo. Os fios tinham de volta alguns pássaros, outros teimavam em evitar a rua. No banco de cimento, alguém rabiscou uma espiral torta com dentes nas bordas. Ela sorriu sem humor e passou o polegar. O giz se desfez com facilidade. Entropia à mão. Antes de ir embora, ouviu vindo do bueiro um sussurro curto que podia ser água, podia ser número. 4, talvez. 2 vezes. Depois, o mar. Se alguém perguntasse como foi possível, ela diria como sempre disse: não foi ritual. Foi ordem demais num lugar que sobrevive de pequenas desordens. E no fim, o que salvou a cidade não foi bala nem prece. Foi tirar uma pessoa do inventário. O resto é rotina. Rotina é o nome que a cidade dá ao que decide esquecer.